Olá, pessoal, tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós vamos trazer mais um contrato em espécie para vocês. Hoje é o contrato de prestação de serviços. Nós vamos ver quais são as características desse contrato, utilizando a parte geral, que nós já vimos, que nós já aprendemos. Vamos ver também que ele é bastante restritivo e quais são os principais artigos que o código traz para a gente, e ainda vamos tentar fazer uns exercícios para ver a aplicabilidade desse contrato, ok? Vem comigo então, vamos dividir aqui, compartilhar a mesma tela, para a gente falar do contrato de prestação de serviço. Pessoal, esse contrato de prestação de serviço, ele tem previsão no Código Civil a partir do artigo 593 até o artigo 609, tá? Então, 593 a 609 vai tratar desse contrato de prestação de serviço, que, na verdade, a gente vai ver que ele é um contrato peculiar pelo fato de ser residual. O que significa isso, né? O que significa um contrato residual? Significa o seguinte, gente, quando a gente fala em prestação de serviço, né, nós vamos ver já o conceito do que vem a ser isso, mas já adiantando, é alguém fazendo alguma coisa em virtude de uma determinada remuneração, né? Vai prestar algum tipo de serviço. Isso está muito atrelado com a legislação trabalhista, né? Quando a gente, na verdade, não tem um vínculo de emprego, mas a gente tem um vínculo de trabalho. Você vai fazer um determinado trabalho, e aí, tá? Então, isso precisa ficar bem claro. Quando tiver algum vínculo de emprego, quando tiver alguma legislação trabalhista vigorando esse tipo de prestação de serviço, a legislação trabalhista, ela vai ser superior, né? Na verdade, não é nem superior que se diz, mas ela vai ser aplicada, né, em detrimento ao Código Civil, tá? Ela vai ser privilegiada aí na sua aplicação. A mesma coisa quando a gente tiver uma lei, por exemplo, específica, tá? A gente vai aplicar a lei específica e não o Código Civil. Então, para essas relações desse contrato de prestação de serviço, a gente pode entender que esse Código Civil, ele é utilizado de maneira residual. Aquilo que não for aplicado à lei trabalhista, aquilo que não for aplicado à legislação especial, nós vamos aplicar aí o Código Civil. Tudo bem, gente? Tá? Isso acontece muito também porque algumas modalidades processuais, elas dependem dessa legislação específica, tá? E aí acabam não se confundindo, né, com algumas modalidades contratuais previstas no Código Civil, ok? E aí a gente traz para vocês, né, o que eu já adiantei, mas agora trazendo aqui direitinho o que vem a ser esse contrato de prestação de serviço, né? Também muito fácil da gente entender, alguém desempenhando aí uma determinada atividade em favor de outra, mediante o quê? Um determinado pagamento em dinheiro. Essa seria a característica. Mas quais seriam os elementos, né, desse contrato de prestação de serviço? Primeiro, a gente precisa entender quem são as pessoas que estão fazendo parte desse contrato. Então, nós temos o tomador, nós temos o prestador, né? Nós temos o serviço e a remuneração. Vamos falar sobre cada um deles. Quem que seria esse tomador, gente? O tomador é aquele que está contratando o serviço, tá? O prestador é aquele, por sua vez, que irá prestar o serviço. O serviço é tudo que você quer, tudo que o tomador quer, né? E a remuneração é aquilo de interesse do prestador, tá? Então, em cima desses elementos aí, a gente consegue já delimitar um pouco, entender um pouco mais essa caracterização aí da prestação de serviço, tá? Essa prestação de serviço que a gente está trabalhando aqui, gente, ela é muito genérica, então ela pode abranger diversos serviços, tá? O artigo 601, ele fala qualquer tipo de serviço, desde, obviamente, como nós vamos ver, que esses sejam serviços lícitos, né, mas podem ser serviços materiais e imateriais, então há uma abrangência bem grande aí, desde que não seja regido pela CLT e nem por lei especial.
Então, será aplicada nas atividades que não tenham relação de trabalho, nenhuma regulamentação específica, né? Então, por exemplo, o pedreiro que vai lá fazer um servicinho pequeno na sua casa, né? Então, eu posso lá fazer um contrato de prestação de serviço com ele com base no Código Civil. O jardineiro, da mesma forma, né? O garçom, até aquele cantor também que vai cantar no evento durante 4 horas. É firmado, então, um contrato de prestação de serviço também com esse cantor, tá? É dessa maneira que funciona. E aí a gente vai para características, né, desse contrato de prestação de serviço. É um contrato oneroso, gente. Por que é um contrato oneroso, né? Puxando aquelas informações que a gente tem lá do contrato em geral. Porque ele, da mesma forma que ele traz benefícios, ele traz ônus para ambas as partes, né? Ao mesmo tempo, ele é bilateral, sinalagmático. Por quê? Porque uma contraprestação e a prestação, elas têm relação entre si, né? Ou seja, eu vou prestar um determinado serviço para uma pessoa, né? E, ao mesmo tempo, eu vou ser remunerado por essa pessoa. Então, essa pessoa está ganhando o serviço, mas está perdendo dinheiro. Por outro lado, aquele que está prestando o serviço, né? Está perdendo aí uma mão de obra dele, mas, em contrapartida, está ganhando dinheiro. Então, o oneroso tem essas vantagens, né, para as partes contratantes bilaterais pela produção dos efeitos. Envolve sempre uma obrigação de fazer, tá bom, pessoal? Então, essas seriam as regras aí da prestação de serviço. Sendo que ele não pode estar sujeito à legislação específica, como a gente já viu. Tem que ser trabalho lícito, tá? E o serviço ou trabalho, ele pode ser material, como a gente falou, como, por exemplo, eu quero confeccionar algo, eu quero construir uma casa, eu quero redigir um contrato, ou então ele vai ser imaterial, vai ser aí uma atividade intelectual, por exemplo, tá? Então, pode abranger tanto essa questão material quanto imaterial. E aí a gente traz aqui para vocês alguns artigos do Código Civil que são muito importantes dentro dessa seara aí do contrato de prestação de serviço. O artigo 594, na verdade, ele vem, né, delimitar, mas ao mesmo tempo quase que conceituar o que vem a ser, né, esse contrato, que vai falar que toda espécie de serviço ou trabalho lícito, percebam como que ele é genérico, né? Bem aberto, toda espécie de serviço ou trabalho, desde que seja lícito, que seja material ou imaterial, e pode ser contratada mediante uma retribuição, né? Então, obviamente, que você quer ali uma retribuição pelo aquele serviço que você está prestando. Então, seria, de uma maneira bem simples, o 594, ele traz aí a conceituação do que vem a ser esse contrato de prestação de serviço. O 595, ele diz o seguinte, que no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por 2 testemunhas. Então, nesse artigo 595, ele é interessante porque ele traz aí uma possibilidade de entendimento de que quando essas partes, né, elas não souberem nem ler e escrever, esse contrato ele tem que ser por escrito, né? Imagina lá, o instrumento poderá ser assinado a rogo, né? Então, e subscrito por 2 testemunhas. Então, seria um contrato formal nessas modalidades aí, tá? O artigo 596 diz que não se tendo estipulado nem chegado ao acordo as partes, fixar-se-á por arbitramento e retribuição, segundo o costume do lugar, o tempo de serviço e a sua qualidade. Então, vamos supor que esse contrato de compra e venda, ele já esteja aí, né, perdão, gente, contrato de prestação de serviço, ele já esteja aí em pleno vigor, inclusive ele já tenha sido, até essa prestação de serviço, ela já tenha sido até feita. Só que não foi estipulado, né, anteriormente quanto que se pagaria, qual a remuneração seria dada para essa prestação de serviço. Então, nesse caso específico, há de que se fixar ou de arbitrar essa retribuição baseado em alguns parâmetros. Por exemplo, como é que foi a qualidade desse serviço, nessa localidade, quanto que se paga por esse serviço, quanto foi o tempo, tá? Então, uma possibilidade aí de se chegar a um entendimento que seja interessante para ambas as partes, tá?
vale a gente ressaltar aqui que, por exemplo, o detetive particular, né, que a gente poderia pensar de enquadrar claramente nessa questão de prestação de serviço, porque você vai contratar, por exemplo, um detetive particular, né, às vezes por determinadas horas, para poder fazer alguma investigação ali, para trazer informações para você, né, então a gente imagina que poderia ser feito por um contrato de prestação de serviço baseado no Código Civil. Mas é importante ressaltar que há uma lei específica, tá, que vai regulamentar aí essa atividade de detetive particular, é a Lei 13.432 de 2017, ok? Então, vou voltar aqui e compartilhar com vocês. O artigo 597, que ele diz o seguinte: a retribuição pagar-se-á depois de prestado o serviço, se por convenção ou costume não houver a ser adiantada ou paga a prestação. Então, a regra geral, você fez o serviço e você vai ser remunerado por ele depois dessa prestação desse serviço, tá? O prazo máximo, gente, dessa prestação de serviço é de 4 anos. Vocês vão ver logo no próximo vídeo, quando a gente for falar de empreitada, que se for além de 4 anos, já não vai ser mais um serviço de prestação de serviço, um contrato de prestação de serviço, e sim um contrato de empreitada. Então, a prestação de serviço não se poderá convencionar por mais de 4 anos, embora o contrato tenha, por causa, o pagamento de dívida de quem o presta ou se destine à execução de certa e determinada obra. Neste caso, decorrido 4 anos da Seara ao fim do contrato, ainda que não conclua a obra, tá? Então, tem que lutar aí para nesses 4 anos resolver isso, porque mais do que isso, teria que ser um contrato aí de empreitada. Agora, olha que interessante, né? Como que isso pode se resolver também. Vamos supor que uma determinada pessoa tem uma dívida, né, com o seu credor. E uma dívida proveniente de um caso determinado que não interessa aqui para gente. Mas essa pessoa, ela, vamos supor que seja um pedreiro, e esse credor dele precisa fazer uma reforma na casa. Então, é possível, gente, que esse devedor, ele pague essa dívida, né, anterior que ele tinha com esse credor, por meio de uma obra que ele possa fazer naquela casa ali, tá? Por meio da prestação de serviço dele. Então, isso é perfeitamente possível, né? E como é que vai ser feito isso? Vamos fazer um cálculo, né? Quanto que você deve, né? Quanto que é essa obra aqui? É possível a gente fazer esse pagamento em relação a essa prestação de serviço, chegando-se a um acordo, isso é convencionado, tá? Então, o artigo 598 diz o seguinte, que vem trazer essa novidade aí para a gente, né? Que um pagamento ele pode ser substituído pelo serviço prestado. Pessoal, é possível também haver a finalização do contrato, né, de prestação de serviço, e como que isso acontece? A gente vai ver ponto por ponto. O artigo 599 traz para a gente que, não havendo um prazo estipulado, nem se podendo inferir da natureza do contrato ou do costume do lugar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediante prévio aviso, pode resolver o contrato, tá? Então, se for, não há um prazo estipulado ali, né? E a natureza do contrato também não dá para a gente fazer, não dá para inferir dessa natureza do contrato ou do costume do lugar. O que pode ser feito, então? Pode ser extinto esse contrato, pode se resolver o contrato. Pode haver, inclusive, a resilição unilateral do contrato, mas é preciso antes, né, ter um aviso. E aí, o Código Civil ele traz para a gente, de uma maneira bastante coerente, referente, né, à forma como foi fixado aí o salário da pessoa que está prestando o serviço, para que ele seja avisado com uma certa antecedência, né? Então, por exemplo, com antecedência de 8 dias, se o salário, se houver fixado por tempo de 1 mês ou mais, né? Com antecedência de 4 dias, se o salário, se tiver ajustado por semana ou quinzena, ou de véspera, quando se tenha contratado por menos de 7 dias. Então, é um parâmetro aí também, né, que o código traz para a gente, para que ninguém seja pego também de calças curtas, né, que pelo menos seja avisado para caso alguma das partes queira aí resolver o contrato, tá bom?
O artigo 600, ele fala o seguinte: não se conta no prazo do contrato o tempo em que o prestador de serviço, por culpa sua, deixou de servir. Ou seja, pessoal, você vai ganhar pelo serviço que você presta, né? Então, eu fiquei doente, eu não pude trabalhar por causa disso, tudo bem, mas você não vai receber por horas que não foram trabalhadas, tá? O artigo 601, ele faz o seguinte: não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com suas forças e condições. Tá? Então, por exemplo, o prestador, ele pode ser contratado para uma tarefa específica, mas também ele pode ser contratado para várias tarefas. Tá? Isso tudo tem que ficar bem acordado entre as partes. Mas, por exemplo, nada impede, né, que você contratou uma determinada pessoa para olhar o seu chuveiro e essa pessoa depois ali, ela vai cortar a grama também e vai instalar alguns espelhos, tá? Artigo 602, ele traz o seguinte: o prestador de serviço contratado por tempo certo ou por obra determinada não se pode ausentar ou despedir sem justa causa antes de preenchido o tempo ou concluída a obra. Então, olha só, você tem um prestador de serviço que foi contratado por um determinado tempo, né, por uma determinada obra. Então, esse prestador já sabe quanto tempo ele iria trabalhar, né, quanto tempo ele estaria empregado ali. Então, não é possível, né, não se pode se ausentar ou despedir sem justa causa, tá? Antes de preenchido aí esse tempo a ser concluído. Se esse prestador não quiser cumprir o contrato até o final, sendo um contrato de prazo determinado, ele pagará perdas e danos. Vai receber tudo o que deveria e depois pagar as perdas e danos, aí ocorre uma compensação. Então, percebam o seguinte: tanto, né, o tomador tanto o tomador, né, quanto o prestador, na verdade, eles têm um compromisso. Se esse contrato ele é determinado, se foi firmado entre eles, né, ambas as partes, elas tiveram expectativas em relação àquele tempo, né, de uma determinada obra, do que eles acordaram. Então, nesse caso específico, né, se for rompido esse prazo, esse tempo determinado que foi estipulado, pode-se alegar aí perdas e danos, tanto por um lado quanto por outro. Nós vamos ver aqui. Então, olha só. Se despedir sem justa causa, terá direitos à retribuição vencida, mas responderá por perdas e danos. O mesmo dar-se-á se despedido por justa causa. Então, vale para tanto para o tomador quanto para o prestador, tá? O contrato de prestação de serviço não pode ser utilizado como forma de manipular ou acobertar uma atividade de relação de emprego, tá? Interessante, o artigo 603 do Código Civil, ele traz um ponto que vale a pena a gente destacar aqui, olha só. Se o contrato é por tempo determinado e esse tomador não quer mais o serviço deste prestador por qualquer motivo, ele, para despedi-lo, para mandar embora, tem de pagar todo o valor devido e mais metade do que seria devido adiante até o fim do contrato, por aquilo que a gente acabou de falar agora, por a expectativa criada, né? É o artigo 603 que traz isso para a gente. Fim do termo do contrato de prestação de serviço vai acontecer com a morte, né? Ou prazo a prestação de serviço. A gente viu que o contrato de prestação de serviço, ele tem, a gente vai ver, né, um intuito pessoal mesmo, né? Então, se a pessoa morre, entende-se que aquele contrato ele não pode mais subsistir. O artigo 604, que fala fim do contrato, o prestador de serviço tem direito a exigir da outra parte a declaração de que o contrato está findo. Igual direito lhe cabe se for despedido sem justa causa, ou se tiver havido motivo justo para deixar o serviço. Então, é direito desse prestador de serviço ter uma declaração de serviço cumprido, tá, gente? Uma certificação de que realmente ele fez o serviço, foi contratado, o serviço foi entregue e que desobrigou, né? A obrigação terminou ali. O contrato de prestação de serviço é um intuito persona, como a gente já tinha falado. O que isso significa, né?
que esse prestador ali, ele foi contratado pelo fato de ser ele. Então, não pode colocar um outro para desempenhar uma outra atividade em seu lugar, né? E também o tomador colocar outro para se beneficiar dos serviços. Não, né? Foi feito entre o tomador e o prestador. Então, quem será beneficiado ali, entende-se que são os dois, tá? Há uma exceção em relação ao intuito persona. Olha só que interessante. Se o serviço acontecer em terreno rural, né, mesmo que este terreno, ele, por exemplo, for transferido, o contrato ele pode continuar a menos que o prestador não queira, tá? Então, por exemplo, tratar de uma determinada área rural, um terreno rural, isso pode acontecer de ser transferido para um outro prestador. Artigo 609 fala que a alienação do prédio agrícola, onde a prestação do serviço se opera, não importa a rescisão do contrato, tá? Essa é a regra, a menos ao prestador opção entre continuá-la com o adquirente da propriedade ou com o primitivo contratante. Então, essa possibilidade aí de continuar mesmo sendo um contrato pessoal. 607 traz que o contrato de prestação de serviço acaba com a morte de qualquer das partes, termina ainda pelo escoamento do prazo, pela conclusão da obra, pela rescisão do contrato mediante um aviso prévio, um inadimplemento de qualquer das partes ou pela impossibilidade de continuação do contrato motivada por força maior. Normalmente, né, de uma forma mais geral, mais básica, pelas formas mesmo que os contratos eles terminam, tá? E aí, né, por conta da morte, por causa dessa questão pessoal do contrato de prestação de serviço. O artigo 608 traz aquele que aliciar pessoas obrigadas em contrato escrito a prestar serviço a outrem pagará este importância ao que o prestador de serviço pelo ajuste desfeito houvesse de caber durante 2 anos, transmissão da qualidade de tomador de serviço. Né? Então, por exemplo, você está aliciando ali, né, para que a pessoa largue aquele determinado serviço que ela já prestou. Olha como é que o código ele sempre busca, né, proteger a boa-fé das pessoas, né? Ele vai ser responsabilizado, né? Se ele ficar aliciando ali esse prestador de serviço para que ele pegue, de repente, um outro serviço sem ter terminado aquele, tá bom? Então, pessoal, aqui agora, né, para a gente finalizar em relação ao contrato de prestação de serviço, é o que vocês precisavam saber, né, de um modo geral, tá aí. Trata-se de um contrato onde alguém vai prestar um determinado serviço, né, e esse serviço ele vai ser remunerado. A gente tem aí esses elementos que são extremamente importantes. A gente precisa saber que existe o tomador, a gente precisa saber que existe o prestador, precisa saber que existe o serviço e a remuneração, são pontos importantes aqui. Essa lealdade, essa boa-fé objetiva, vocês percebam que ela vai estar presente, né, em várias partes aí do Código Civil, em vários artigos do Código, tá? E agora a gente vai fazer aqui, só para poder finalizar, já que a gente está no finalzinho da nossa aula, um exercício para vocês entenderem, né, como que isso vem sendo pedido. No nosso material terá outros exercícios, esse que eu estou disponibilizando para vocês, e já me coloco aí inteira disposição para sanar qualquer tipo de dúvida, ok? Mas vamos lá, só para a gente poder terminar aqui. Como cai, gente? Olha só. O contrato civil de prestação de serviços é um dos mais utilizados pelas empresas e pelas pessoas. Acerca de suas características no direito brasileiro, assinale a alternativa correta. A alternativa correta está aí. É lícita a contratação de prestação de serviços materiais, bem como imateriais, né? Nós vimos lá que sendo essa aí a característica, sendo praticamente o conceito, né, do que vem a ser esse contrato de prestação de serviço. Desde que seja, né, uma prestação, um serviço lícito, que pode ser tanto de bens materiais como bens imateriais, né, sempre mediante alguma remuneração. A letra B fala, diante da morte do prestador, antes de concluído o serviço contratado,
os respectivos herdeiros assumem automaticamente a sua posição contratual, respondendo pela execução, termina com a morte, está lá no artigo 607. Na letra C, pessoas analfabetas não são capazes civilmente de contratar prestação de serviço. Vimos que sim, né, desde que tenha testemunhas aí, né, as pessoas incapazes que não podem, né, mas as pessoas analfabetas capazes, elas podem sim, desde que tenham as testemunhas. É ilegal a contratação de prestação de serviço no prazo indeterminado. Vimos que pode ser tanto prazo determinado quanto prazo também indeterminado, tá? A competência para dirimir um conflito derivado de execução do contrato de prestação de serviços é de regra do juízo trabalhista, não, é do juízo civil, tá? E aí, gente, passando por aqui, a gente tem ainda, estou deixando para vocês outros exercícios, inclusive com o gabarito aí, para que vocês vejam, né, que vocês treinem. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo. Muito obrigada aí pela presença de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!